O maior erro de quem vai reformar um apartamento não é escolher o material errado. Também não é a mão de obra que você escolhe para fazer a reforma. O maior erro acontece antes da obra começar. E se você não se atentar a esse erro, é comum que a sua obra gaste mais do que o que deveria, que ela demore mais para ser finalizada e que você tenha muito mais dores de cabeça do que o que precisaria acontecer. Então se liga só porque vai ser nesse vídeo que hoje eu vou mostrar qual é esse erro e como você pode evitá-lo. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, sou arquiteto e aqui no Arquiponto eu falo sobre arquitetura e construção do jeito que acontece na vida real. Quando alguém decide reformar o apartamento, normalmente essa pessoa passa por um pensamento que é muito simples na cabeça de muita gente. É algo, na verdade, muito comum, muito corriqueiro e que surge de uma vontade, de um desejo, que é a ideia de eu quero melhorar o meu espaço. E é a partir dessa ideia, desse pensamento de querer melhorar o que já tem, que surgem as ideias de trocar os revestimentos, mexer na mobília, integrar espaços que antes estavam divididos, isso é muito comum. Por exemplo, o caso mais clássico é querer juntar a cozinha com sala que não estavam integrados. E a partir desse pensamento, as pessoas começam a querer fazer as suas mudanças. É a tentativa de melhoria, de dar uma atualizada naquilo que já tem, de fazer essa repaginação. O problema é que tem muita gente que a partir da ideia, a partir do pensamento, já sem muito critério, sem muita clareza, ela já parte direto para a obra. E aí quando as pessoas já partem direto para a obra, sem ter a verdadeira clareza do que realmente quer, pode acontecer de ter grandes problemas no futuro. E é isso que surge o maior erro de quem vai reformar, que é o erro de começar uma obra sem um planejamento completo do que realmente quer, do que realmente vai ser feito. Tem muita gente que tem a ideia de fazer uma reforma e de repente já parte para a obra e começa a quebrar paredes, fazer mudanças no ambiente e novas decisões passam a surgir já com a obra acontecendo. Quando novas decisões começam a surgir já com a obra andando, é muito comum que três coisas aconteçam. Que a obra demore mais para ser finalizada, que as pessoas gastem mais para finalizar essa obra e que surjam os retrabalhos. Essa situação de demorar mais está já diretamente associada à questão do gastar mais, porque se vai demorar mais, você vai pagar mais tempo de mão de obra. E a situação do retrabalho é muito importante e muito pertinente ser mencionada aqui, porque o retrabalho, por muitas vezes, ele atinge o emocional das pessoas que estão ali envolvidas. Vou dar um exemplo melhor para vocês entenderem. Imagine que você pensa em fazer uma reforma no banheiro da sua casa. Poxa, eu não estou gostando do meu banheiro assim, eu quero dar uma repaginada, eu quero mudar o revestimento do meu banheiro. Eu encontrei um porcelanato muito legal, vai ficar muito bom esse porcelanato aqui, vou fazer essa reforma, é só trocar mesmo. Então conversa com a mão de obra, alinha tudo certinho, começa a obra e de repente no meio do caminho, já com a coisa acontecendo, vai se caminhando para o final, você tem uma nova ideia, você toma uma nova decisão. Poxa, ele trocou, todo o revestimento ficou muito bom, só que iria ficar ainda melhor se tivesse um nicho naquela parede. Fulano, vamos colocar um nicho. E aí, quando você passa essa situação para fulano, ele já te alerta que para se colocar um novo nicho, considerando que já está tudo no lugar, você vai ter que quebrar, comprar mais peças e vai ser necessário demorar mais, porque vai ser um trabalho mais elaborado. E aí você se vê numa situação tendo que ter o retrabalho. Nesse cenário de retrabalho, além de ter gasto mais tempo e mais dinheiro, pode acontecer de o pedreiro, né, a mão de obra, não gostar de ter que refazer o que já foi feito, o que já foi assentado. E aí tem gente que se frustra, tem gente que não trabalha de uma segunda vez já da mesma forma que fez a primeira. Poxa, se frustrei, pô, já estava tudo certo, a mulher mandou quebrar tudo para ter que refazer. Ah, mas eu estou pagando, certo, mas tem mão de obras e mão de obras. Tem gente que não vai gostar e não vai fazer da mesma qualidade. Tem cliente que não quer abrir mão da ideia, não pensou, mas não se atenta que para refazer vai ter que demorar mais tempo, e esse demorar mais tempo é mais tempo de obra, e isso consome muito, porque por muitas vezes obra é sujeira, então é mais tempo sujo, então é um abalo emocional muito grande, não é somente um abalo no bolso. Então fazer mudanças com o negócio já acontecendo pode sim ser muito frustrante. Então qualquer mudança que aconteça já com a obra acontecendo, ela vai se tornar muito mais cara do que você ter decidido antes. E outra coisa que você deve sempre considerar é o chamado efeito cascata. Uma decisão pequena pode fazer com que você tome muitas outras decisões que você nem sequer tem imaginado. Vamos colocar aqui uma situação em que você pensa em mudar um móvel de lugar, um painel de uma TV, um rack. E aí você quer tirar daquela parede e colocar na outra parede porque vai ficar melhor para uma nova disposição que você pensou. Às vezes, para você fazer essa mudança do móvel de lugar,
você vai precisar mudar os pontos elétricos das tomadas, você vai precisar mudar o jogo de iluminação, porque não vai mais atender a nova posição do móvel. Você vai precisar, às vezes, alterar os revestimentos que estão atrás desse móvel, porque você vai descobrir uma parede que às vezes não estava trabalhada, você vai ter que trabalhar essa nova parede. Você às vezes vai precisar mudar a marcenaria do rack, porque às vezes as paredes não estão exatamente iguais. Então, uma pequena decisão pode causar muitos outros problemas, e é por conta disso que muitas pessoas falam que reforma custa muito caro, que é muito caro reformar. Por quê? Porque tem muita gente que não planeja exatamente todos os detalhes que envolvem aquela reforma. Lembra do exemplo anterior que eu tinha mencionado, da mudança, em que a obra, eu tinha mencionado aqui, fazer uma mudança da troca de revestimento das paredes de um banheiro, né? E que a pessoa quis colocar um nicho. Digamos, vamos pegar esse mesmo cenário aqui. Eu quero fazer essa mudança, eu quero trocar os revestimentos no meu banheiro, no meio do caminho eu decido fazer a inserção de um nicho. Poxa, eu decidi que eu quero um nicho. Fulano, eu sei que vai custar mais, eu sei que vai demorar mais, eu sei que pode ser um pouco frustrante você ter que refazer o que você já tinha feito, mas vamos colocar um nicho ali? E aí, de bom grado, fulano, não, beleza, estou sendo pago, né? Vou fazer. Começa fulano a fazer essa mudança, começa a quebrar para colocar um novo nicho. No meio do caminho você percebe que no lugar onde você queria um nicho está passando uma outra tubulação que você nem sequer imaginava. Está passando uma tubulação, seja de água, alguma coisa da elétrica, algo que você não imaginava, ou até mesmo uma parte estrutural, tem um pilar ali. E aí, poxa, eu queria que o nicho ficasse na largura inteira do meu banheiro, fora, né, como se diz, e por esse imprevisto que aconteceu, não vai dar. E aí não vai dar, você começa a ter que reduzir o nicho. Escolher colocar ele de um lado ou do outro, ter que desviar daquilo. Ou você quer tanto aquele nicho que você resolve mudar o que está ali. Digamos que seja algo que possa mudar. Eu quero mudar aquela encanação que está passando ali porque eu quero que o meu nicho fique ali. Para mudar aquela encanação, se prepare, porque você vai ter que desviar ela e chegar onde ela já estava passando. Ou seja, quebra mais. Às vezes você passa agora a ter que quebrar na parede lateral, que antes você não ia precisar quebrar, você não ia precisar mexer, mas você vai ter que fazer essa mudança. E aí, e aí você vai ter que se ver nessa situação em que você vai ter que mudar mais do que o que você imaginou. Isso é, quando é possível fazer esses novos ajustes, né? Porque vão acontecer situações em que mesmo querendo, mesmo estando disposto a pagar pelo que quer que venha a surgir, não dá. A situação às vezes simplesmente não dá. Principalmente quando envolve estrutura, né? Você não vai simplesmente quebrar um pilar totalmente, tirar toda ali a parte estrutural da coisa para colocar um nicho, né? Vamos colocar aqui como esse exemplo. Então, se não tiver o cuidado, é muito frustrante e uma coisa vai desencadeando em outra. Ainda nessa do efeito cascata, teve uma situação que me ocorreu semana passada que eu acho muito pertinente utilizar aqui como exemplo. A minha cunhada entrou em contato comigo falando que queria instalar um ar-condicionado no seu quarto, que já estava pensando em comprar um aparelho, já estava com alguns em mentes e começou a me perguntar se eu tinha alguma recomendação de aparelho e se era tranquilo fazer essa instalação do ar-condicionado. Quando ela me falou, por já ser da área, eu comecei a fazer alguns questionamentos. Olha, como é que está o padrão de entrada da sua casa? Porque aqui na nossa região, o padrão de entrada é 110. E você está me mostrando aqui que todas as suas opções de aparelho que você está querendo comprar é 220. Então, para que você consiga instalar esse aparelho algum desses aparelhos que você está me mostrando como opções, você vai ter que mudar o padrão de entrada da energia da sua casa, de monofásico para bifásico. Você vai ter que ter um ponto de energia ali saindo no padrão 220 para que você consiga fazer o acionamento desse equipamento, do ar-condicionado. E aí eu já mostrei para ela essa dificuldade na parte elétrica. Um segundo ponto foi, e o esgoto, como é que funciona? Porque tem gente que não se atenta, mas os ar-condicionados eles precisam ter uma saída para que aquele gotejamento de água aconteça pela parte interna, como tem que ser. Sabe quando vocês veem uns ar-condicionados gotejando por fora? Ali é algum problema de manutenção, não vou entrar em detalhes, mas normalmente aquele gotejamento acontece por dentro, de uma forma que não suja nada, né? Mas é necessário ter uma saída de água. E aí essa saída, ela precisa conectar a alguma outra parte de esgoto ou alguma outra parte externa. Só que no caso dela, infelizmente, de todos os ambientes da casa, justamente o quarto dela ficava em uma posição totalmente isolada, em que não tinha esse contato com o lado externo. Teria que percorrer muita coisa para que essa tubulação chegasse no lado externo ou chegasse em uma outra tubulação de esgoto. Então, para chegar ou na parte externa ou em outra tubulação de esgoto, a quebrança, o ato de quebrar seria muito mais do que o que ela estava imaginando. E aí, quando eu mostrei para ela essa dificuldade na parte elétrica, quando eu mostrei para ela essa dificuldade na parte sanitária,
ela ficou bastante frustrada e ela acabou desistindo da ideia do ar-condicionado. Tinha mais também alguns outros detalhes que iriam implicar e iriam dificultar mais isso, mas só pelo fato de não ter que mexer somente no quarto dela, como ela achou que ia acontecer, ia ter que envolver uma reforma em outras partes da casa, ela acabou desistindo da ideia. Isso deixou ela frustrada? Deixou. Ela não gostou? Não gostou. Agora imagina só, ela ficou frustrada porque ela percebeu que não ia dar certo a instalação do ar-condicionado dela da forma como ela tinha pensado. Agora seria muito pior e seria muito mais frustrante para ela se ela tivesse comprado o aparelho e somente se deparado com essas situações já no decorrer da obra andando. Ela ia chamar o pessoal para colocar o ar-condicionado e quando o pessoal chegasse lá, certo, e a parte elétrica? Onde é que está? Não, você vai ter que chamar o eletricista. Quando chegasse o eletricista ia falar, mas para passar com isso aqui eu preciso quebrar isso e aquilo. E aí ela se frustrar já com a situação no meio do caminho ia ser muito pior para ela. E talvez ela já tivesse com um aparelho lá que ela não iria poder utilizar. Então, quando não se tem esse cuidado e quando não se tem essas informações, quando você não tem ciência de como acontece esse planejamento correto da coisa, a chance de você se ver em uma situação de frustração é muito maior. E agora voltando ao conteúdo propriamente do vídeo, o que deveria acontecer? Como é que as coisas deveriam acontecer? O ideal é que todas as suas decisões, o que você realmente quer, já esteja decidido antes de você começar a obra. Que você já saiba exatamente para onde vai a mobília, quais os ambientes terão mudanças consideráveis de quebrar a estrutura, ter que mexer em parede, onde é que vai ficar os novos pontos elétricos, os pontos hidrossanitários, como é que vai ser a nova disposição de revestimentos, que você já tenha tudo muito bem definido. Porque você ciente de todo o processo, de tudo que vai acontecer, você vai notar que talvez a coisa vai ser maior do que o que você tem imaginado, mas pelo menos você já vai estar ciente, você já vai estar a par de tudo que vai acontecer. O terrível mesmo é quando você somente descobre as coisas no meio do caminho, e aí, já no meio do caminho, você se depara com uma situação onde você percebe que o buraco vai ser muito mais embaixo do que o que você tinha imaginado, que a coisa vai ser muito mais complicada e complexa do que o que você havia pensado inicialmente. Então, se você está pensando em reformar um apartamento ou até mesmo uma casa, se lembre sempre disso. O problema não vai ser o material, o problema não vai ser a mão de obra, o problema vai ser, na verdade, você não ter planejado o suficiente. Quando você tem um bom planejamento e decide bem as coisas de uma forma antecipada, sua obra custa menos, sua obra é mais rápida e você vai passar por muito menos estresse do que precisaria passar. E agora eu quero saber de você. Conta aqui nos comentários se você já passou por uma obra, qual foi o maior problema que já aconteceu durante a fase da obra e como foi que você teve que lidar com essa situação. E se você quer entender melhor como planejar a sua casa ou o seu apartamento, já se inscreve no canal porque mais vídeos serão publicados nesse intuito e aqui eu vou estar falando de novas construções, de reformas e de muito mais. Deixa seu like, faça seu comentário que eu vou ficando por aqui e até uma próxima.